Claro, eu queria falar um pouco sobre o Fábrica de Casamentos, que foi um baita programa legal, já assisti vários episódios, e a gente fica muito curioso com a questão dos bastidores, né? Porque o Sim. programa, puxa, além de falar sobre um matrimônio, também envolve família e estômago, pela sua parte ali, né? Sim, Então, muitos desafios. é uma coisa, é muita emoção. Teve alguns episódios onde vocês passaram perrengue com as famílias? Todos. Com as famílias? Com as famílias. Não, com as famílias sim, tiveram alguns. Tiveram alguns, né? Né? Tiveram alguns. Porque... E não era pro reality, tipo, não era um drama inflamado pra ser pro reality. Não, é real. Era real. E assim, os pedidos eram reais. Porque a gente deixava as pessoas sonharem, né? Que é isso, às vezes assim, você não sabe nem o que pedir. E aí quando você fala assim, sonha alto, o que você realmente gostaria, uma coisa que você nem imagina que seja possível, pode pedir. A gente dava essa liberdade. Então os casais, né? E até a partir do momento que o programa foi sendo mais conhecido, as pessoas entenderam o que a gente estava ali fazendo e começaram a criar cada vez coisas bem diferentes, e aí a gente tinha que atender essa expectativa. Agora vocês que lutem, né? Então, sempre foi muito desafiador. E claro, aí tinham aquelas famílias, porque casamento já tem uma ansiedade ali implícita, né? Exato, isso que eu tava... E aí quando você não sabe exatamente, né? Não tem o controle do que está sendo feito, porque era uma surpresa. Então, eles faziam os pedidos, a gente pegava aqueles pedidos, lapidava e mostrava no dia do casamento. Então, tinha uma ansiedade ainda mais ali da surpresa. Então, claro, assim, noivas, né, que ficavam muito ansiosas no dia, não digo que surtavam, mas assim, sempre teve ali, e a Cris Flores sempre fez um papel muito importante nisso, o próprio Bertolazzi, né, de conversar, porque eles eram ali os padrinhos, né, dos casais. Eles apaziguavam a situação. Eles conversavam muito, assim, então acho que muitas situações elas foram intermediadas e acalmadas, talvez, pela Cris e pelo Bertz. Teve uma situação em específico que eu lembro que a mãe da... Não sei se era da noiva ou do noivo. A avó. Era a avó que fez um X no bolo que você... do projeto? Do árabe. Era um bolo árabe. Isso, que você fez o desenho. Foi. E ela foi, catou a caneta e fez um X, assim, eu fiquei... Pois aí você tem que... Claro, eu sempre me coloco muito no lugar das pessoas. Claro. Para entender o que ela está sentindo e também para conseguir reagir e contornar aquela situação. Então, claro, você, né, meio que... como é que eu posso dizer? Releva. Sim. Né? Tem um jogo de cintura ali também. Nada é pessoal, nada né? é pessoal, exato. Assim, vamos respirar fundo, entendi que você não gostou, você tem o direito de não gostar do que eu estou apresentando. Era uma primeira proposta do bolo, e ela acho que ela queria muito dourado e queria muitos elementos. E eu estava ali tentando, sabe, olha, não esquece que é um casamento também, né? Então a gente precisa trazer o temático, mas não pode esquecer que existe ali um casamento, tem que ter cara de casamento. Então, tinha que ter esse jogo de cintura, mas aconteceram várias situações dela. Eu acho que teve uma outra também, que, se eu não me engano, era a irmã do noivo, que ela também fazia bolo. E aí, chegou lá e começou a falar um monte de coisa pra mim. Mas tudo sempre acabou muito bem, assim. Claro. Nunca teve nenhuma situação que, sei lá... Você entendia a raiz de onde vinha aquilo, né? Isso. E claro, imagina, a pessoa tá ali, né? Uma situação totalmente diferente. Existe a ansiedade do casamento, existe a ansiedade de ser um programa de televisão. Isso. Né? É um momento diferente ali. E também da surpresa. Então, era nosso papel também respirar fundo e entender e acalmando. E se tiver que mudar tudo, vamos mudar Exato. tudo. Né? E teve uma situação também muito curiosa, que a noiva foi dentro do meu ateliê também, foi na cozinha, e... tinha uma história da avó que vendia coco e a gente queria trazer essa homenagem da avó, né, que teve um papel muito importante na vida dessa noiva, no bolo também, no sabor. E no momento ali tinha degustação, tudo. E eu falei, olha, né, imaginei trazer essa figura da sua avó através do sabor. Você sempre me falou, né, com muita emoção, me falou muito sobre o coco. E assim foi. E a noiva não falou nada. Ela, ok. Aprovou, mas eu acho que ela estava tímida pelo fato de ter câmera ali. Aí depois, quando terminou, ela falou, olha, Beca, eu não suporto coco.
A minha avó vendia o coco. Tem essa história afetiva, mas o sabor do coco no bolo eu não suporto. Isso antes de fazer ou depois que já tinha feito, não, já tinha ido o casamento? Não. Ah, tá. Foi uma degustação. Entendi. Mas até então, ali, a gente tava num... Ficou a narrativa do... Exato, tava da todo avó mundo do coco. achando que o coco ia ser a estrela do bolo, ia ser a estrela de tudo. Aí eu falei pra ela, olha, não esquece que por mais que a gente esteja fazendo reality, é o seu casamento. Nunca tenha medo de falar sim, não gosto, quero, porque é pra você, né? Tem que ser especial pra você. E ali, daí depois a gente fez o bolo, obviamente sem o coco, porque ela não queria. E assim foi. Então, tiveram várias situações, assim, muito, muito curiosas e de jogo de cintura também. Entender o que o casal estava passando, né? E outra questão que vocês tinham é com o transporte, né? Desse bolo. E dava pra... Eu acreditava no seu desespero todas as vezes. Era real? Real oficial. Real, sim. Porque eu ficava assim, eu acredito, mas o SBT vai dar um jeito, não é? Não, porque... Sim, tem sempre uma grande equipe, uma grande estrutura, mas tem a sua responsabilidade. A responsabilidade de entregar o bolo era minha, né? De fazer tudo dar certo, de entregar no dia certo, no horário certo. Então, tem essa responsabilidade ali. Eu sempre contei com uma equipe muito, muito especial, que está no meu coração e sempre está comigo. Então, isso conta muito também, porque os desafios eram gigantescos. Tinha vezes que você ia segurando o bolo, não tinha? Tinha. Ou tô doida? Não, tinha. Tiveram várias situações, assim, de segurar parte do bolo. Eu sempre ia junto no transporte, do lado do motorista. Claro, se acontecesse alguma coisa, eu estava ali também. E eram projetos muito diferentes e muito grandiosos, assim, né? Então, os projetos do Fábrica, é aquela coisa, né? Se pede pro universo, o universo responde. Eu sempre quis criar sem limites na confeitaria e o momento veio com Fábrica. Eram muito desafiadores. Não eram projetos que você já tinha visto uma referência em algum lugar, porque os pedidos eram diferentes, né? E sempre tinha movimento, uma surpresa. Então, era uma confeitaria com engenharia unidos ali. Então, também tinha uma grande ansiedade e responsabilidade. E o transporte também é uma parte essencial. Eu sempre falo para as confeiteiras, a gente nunca começa uma receita de bolo decorado pela decoração, e sim pensando no transporte. Você tem que pensar como você vai transportar para depois você projetar esse bolo de acordo com as condições que você vai ter. Porque o transporte é fundamental. De nada adianta, né? De nada adianta você fazer um bolo maravilhoso se ele não vai aguentar um transporte, ou se você não previu as condições daquele transporte também do recebimento. O local, o tamanho do local, o tamanho da mesa, se é ao ar livre, se não é ar-condicionado, tudo isso tem que estar previsto. Então, o transporte sempre foi uma parte assim, que envolve muita ansiedade e responsabilidade. E, de fato, os bolos eram muito grandiosos e muito pesados, né? Então, tinha que ter ali uma coordenação da equipe muito importante, as pessoas se ouvirem, né? Sempre falei isso, a comunicação é muito importante aqui para a gente se ouvir e dar tudo certo. Então, tiveram momentos ali de bastante ansiedade. E teve um bolo em especial, que foi o bolo Chevette. Acho que eu lembro desse. Que o casal... Foi um dos bolos mais malucos no sentido de projeto, assim, de desafio. Que de fato tinha a parte da frente do Chevette esculpido ali em bolo, e o transporte foi muito difícil. A gente assistiu esse, mãe? A gente assistiu. Essa mãe lembra de tudo. Porque eu tô lembrando dessa história do Chevette. E uma coisa que ninguém sabe, eu fiquei tão estressada, assim, tão... Sabe, me estressou tanto aquilo que depois eu fiquei uns 3 dias sem conseguir dormir. Eu acho que eu fiquei num estado de alerta tão grande... De choque ali. Que depois eu não conseguia relaxar. Então, teve o transporte, teve o casamento, e depois ali de 3 dias eu fiquei naquela coisa assim de, meu Deus, então... Nada pode dar errado. De aquele estado de alerta que eu não conseguia relaxar mais. Então, de fato, era tudo muito real. E eu sempre brinco, os bastidores do Fábrica dariam outro reality. Com certeza. Tinha que sair um reality do reality. Tinha muita coisa que a gente não conseguia mostrar também do bolo, porque o bolo era surpresa. Então, muitas coisas que aconteciam nos bastidores, a gente captava, mas não podia colocar no programa, porque senão quebrava a surpresa do final, porque a gente ia desvendar o bolo antes. Então, com certeza daria um outro reality dos bastidores, assim, sabe? Mostra o programa e depois mais o pós, né? O making off de tudo isso. Qual foi o seu projeto do Fábrica favorito, do bolo? Favorito? Nossa, favorito é difícil. São muitos, né? São muitos e muito específicos, assim, cada um muito, muito particular, né? Estilos muito diferentes.
Mas tem um que me emocionou muito, que foi a gente fala, né, tinha o tema, assim, dos bolos, mas o bolo Sonho de Menina, que foi com uma projeção mapeada. Então, a noiva sempre teve esse sonho do casamento, ela não teve festa de 15 anos, então ela projetou um pouco de todas as realizações para o dia do casamento. E o bolo tinha que contar um pouco disso também. Então, era um bolo que, quando abria a cortina, né, tava aquele bolo todo decorado, com uma maneira, assim, bem lúdica, ao mesmo tempo elegante, das flores de açúcar, um pouco do dourado, do bronze, a gente usou um pouco de metálico. Então, tava bem princesa, assim, mas uma coisa não infantil, né, bem elegante. E aqueles andares, eles iam desmembrando, e é como se fosse um livro sendo escrito na hora. Uau. Então, cada andar tinha um mecanismo, né, que ele virava, desvendava uma parte em branco, que a projeção mapeada... Contava o capítulo. Ia contando a história e ia narrando essa história. Então, assim, foi um projeto que me emocionou. Porque a gente conseguiu, de fato, ali unir a história, o sonho, o casal e, ao mesmo tempo, um bolo que completou tudo isso, sabe? Viu como o bolo é muito especial e importante, né? Dentro de uma festa ali, de um casamento. Tem gente que acha, qualquer bolo, né? Não, escolhe o bolo aí, não tem problema o bolo. O bolo é muito importante. Ele conta muita história. Eu sempre trabalhei com bolos personalizados, assim, né? E também com a personalização dos ingredientes. Então, o bolo sempre contou uma história. Então, de fato, ali tem uma parte emocional envolvida, né? Não é simplesmente um bolo que você vai comer e pronto. Ele sempre vai contar uma história. Sim, e falando em bolo que conta história, no Bake Off também tinha muito isso, né? Nas provas, sempre ali tinha alguma história acontecendo, uma temática que contava alguma coisa às vezes cultural. Sim, o porquê, né, daquela prova. Isso é muito legal. Tiveram várias temporadas, vários participantes.